Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a vocês aí de casa, norte do Paraná. Realmente não é assim para se apavorar, não é para entrar em pânico como as pessoas estão fazendo, indo no supermercado, aquele desespero. Eu cheguei aí antes de ontem, Fernando, parecia que estava em estado de guerra. Né? Parecia que estava em estado de guerra, todo mundo apavorado, comprando. Não é assim. E a gente vai falar hoje, realmente, o assunto é pertinente. Eu troquei o assunto que eu iria falar hoje, seria outro. Mas de última hora eu falei, vamos falar nisso que realmente é interessante, vamos falar das medidas que o governo está fazendo para poder também colaborar e conter o Covid-19. O Covid-19, na verdade, já estava, só que era uma, vamos falar assim, na linguagem pop, era uma versão anterior, então era uma coisa que a gente, até era uma gripe, te dava e você tinha imunidade para isso, só que daí ela mutou, teve uma mutação aí, e aí quando deu na China, ela deu forte e mutada, então não tinha o que resolver. Então no Brasil nós estamos vendo alguns casos, se a gente for ver pela dimensão geográfica e quantidade de pessoas em percentual, seria, racionalmente falando, algo que não deveria criar pânico, mas antes que crie, porque se começar em cadeia, como a gente tem geograficamente, populacionalmente, nós temos essa questão, muita gente, se der não tem estrutura de hospital que aguenta. Que a gente ainda vai achar a solução já no meio do caminho, vamos nos precaver, e aí a preocupação são as questões das empresas. E como é que fica isso aí, Alvani, agora? Então, Fernando, na realidade, né, o governo federal ele anunciou e publicou algumas medidas para justamente tentar ajudar nesse momento difícil, né, tanto as pessoas quanto as empresas também. Então ele anunciou 147,3 bilhões, né, em medidas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Eu vou até citar algumas aqui, né, que é de interesse das pessoas também, que ele já tinha anunciado que iria liberar a primeira parcela do 13º do aposentado em abril. Aí vai liberar a segunda no mês de maio. Existem algumas medidas ainda que têm que ser regulamentadas por medida provisória, né, que nesse tempo que a gente vai passando, isso vai ser regulamentado também. Provavelmente haverá novos saques de FGTS também, como foi feito no ano passado para poder fomentar a economia, né, também haverá novos saques de FGTS a ser regulamentado também futuramente. Haverá também, Fernando, a desoneração de alguns produtos, né, algumas tarifas, de produtos principalmente que são usados no combate ao coronavírus. E a gente entende que, por exemplo, quais são os produtos que são usados no combate ao coronavírus? Álcool gel seria um deles. Então, até possivelmente terá uma suspensão temporária do IPI, isso causará provavelmente uma queda no valor. Teria que ser. Então a gente, até hoje, o Paulo está aqui para falar sobre isso, não sou especialista para falar sobre isso, ele vai falar como que é essa reação de valores que estão aumentando assim abusivamente e como que funciona, né? Eu só estou para falar as medidas realmente que estão sendo praticadas e feitas agora nesse momento. Alguns também, o desembaraço aduaneiro de produtos hospitalares vão ser facilitados, também o embaraço aduaneiro de outros produtos vão ser facilitados. Haverá a suspensão de alguns tributos sobre também alguns outros produtos, para que a empresa possa ter essa facilitação de produção, né? Provavelmente também vai ser diferido vai ser o quê? Prorrogado, protelado o recolhimento do fundo de garantia por 3 meses, né? Acredita-se que 3 meses talvez já a gente espera já ter resolvido toda essa situação, né? Também o governo ele vai prorrogar o pagamento do Simples Nacional por 3 meses. O que significa isso? Então, ao invés de pagar agora, mês que vem, outro mês, vai pagar só lá no 3º mês. Não vai deixar de pagar, deixando bem claro, mas vai prorrogar, só para dar um fôlego. Lógico que a pessoa tem que estar preparada para pagar também daqui 3 meses. O FGTS também. Haverá uma redução temporária do INSS, do Sistema S, em 50% também durante esse período.
né? Para isso é uma redução, aí já não é uma suspensão, já vai reduzir em 50% a previdência que é composta lá pelo Sistema S, né? Durante esse período, né? Também, Fernando, o DPVAT vai ser destinado 4,5 bilhões do fundo do DPVAT para o SUS, né? Então, isso também para poder, nesse momento, auxiliar os hospitais, e quem vai poder atender, né? Porque o principal objetivo disso aí, para que não haja pânico, é justamente assim, eu tenho um sintoma de gripe, por exemplo, eu não vou correr no médico, né? Eu vou ficar em isolamento, eu vou ficar em casa, vou ficar aguardando, né? Não é momento para pânico, não é momento para você dar um espirro e correr no hospital, não. É momento de aguardar, né? E outras medidas também, Fernando, que vão ser tomadas, vão ser inclusas mais 1 milhão de pessoas, vão ser incluídas no Bolsa Família, tá? Facilitando também, talvez existe aquela pessoa que está com alguma trava, alguma exigência de poder ingressar no Bolsa Família, então vai haver uma facilitação do ingresso de mais 1 milhão de pessoas. Também vai ser suspenso a prova de vida do beneficiário do INSS por 120 dias, tá? Então, todo ano, as pessoas com uma certa idade, ela tem que provar que está viva para poder continuar recebendo o benefício, então vai ser suspenso isso por 120 dias. E, logicamente, agora foi publicado um decreto no dia 16, isso do governo estadual, suspendendo todo tipo de eventos e aglomeração de pessoas onde fique mais de 50 pessoas. Reunião, tudo quanto é tipo de evento que aglomere mais de 50 pessoas também está suspenso, né? E, logicamente, ele pede a colaboração das empresas para que, caso tenha algum colaborador dentro da empresa que apresente algum indício de talvez estar com o Covid-19, né? Por exemplo, está com febre, com gripe, que dispense o funcionário para que ele fique em casa. Até ontem ligou um cliente meu e falou, olha, eu vou dispensar meus funcionários que eu tenho em São Paulo, eles vão ficar em quarentena, trabalhando em casa, em home office, não tem problema nenhum, e semana que vem vou fazer isso com os funcionários aqui de Arapongas, né? Aí você fala, mas como que vai ficar? O funcionário não vai receber? Não, vai receber normalmente, tá? Então, essa é a colaboração, na verdade, porque o Brasil está em estado de emergência hoje, né? Então, essa é a colaboração das empresas para que façam isso. Se tem algum funcionário nessa situação, dispense-o, deixe ficar em casa, logicamente, sem o desconto. Logicamente, se porventura for constatado que ele está infectado, logicamente vai ter os atestados, aí segue o rito normal do INSS, que até 15 dias a empresa paga, passou de 15 dias, quem paga é a Previdência Social. Então, é um momento agora de todo mundo se unir, governo, pessoas, aquela pessoa que foi dispensada para ficar em casa, não é para férias, não é para fazer churrasco, não é para ir para a praia, não é para fazer nada, é para ficar em casa em isolamento, para que possa colaborar, para que, digamos que esse surto, que essa fase passe, né, com mais o rápido possível, porque isso aí realmente prejudica tanto as pessoas e prejudica principalmente as empresas, a economia, tanto da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo também, Fernando. Tá certo, né? O decreto de calamidade, que o presidente já colocou, na verdade, esse decreto, né? Ele vai apresentar hoje para ser aprovado pelo Congresso. O que ele muda, na verdade? O calamidade é a liberação daí de outras verbas essas para que seja usado também em relação à saúde, mas o que a gente pensa é a economia. A economia não pode parar, não, né? Justamente, porque a gente sabe que na área pública, né, existe assim uma burocracia grande com relação a licitações, quando vai se fazer uma compra, e quando se decreta um estado, por exemplo, de emergência ou calamidade pública, certas burocracias são passadas por cima, porque precisa urgentemente daquilo. Por exemplo, o estado de emergência, ele restringe alguns direitos. Se o governo disser o seguinte, olha, todo cidadão brasileiro vai ter que ficar em casa, só um exemplo, durante 15 dias sem sair de casa. Aí você fala assim, mas e o meu direito de ir e vir? Mas está em estado de emergência, entendeu? Então ele restringe alguns direitos também. E o de calamidade pública é um pouco mais restrito ainda, né? E no qual ele facilita também a aquisição de produtos, principalmente no tocante ao que vai combater o problema, na verdade. Tá certo. O Alvânia Responde hoje
com esse tema que, né, não temos como escapar dele, que é a questão do Covid-19, o corona, né? Antes de mais nada, não hajamos com pânico, porque vai atrapalhar a situação, né? Se todos fizerem a sua parte, a gente for na linha racional, deve em 20 dias a coisa ficar diferente, tá? Eu agradeço, obrigado, Alvane, Deus abençoe. Esperamos que no próximo quarta-feira a gente fale de um tema mais ameno e que a gente já esteja no caminho de solução para esses problemas. Obrigado, Alvane. Com certeza, obrigado, Fernando, obrigado a todos vocês aí de casa. O que a gente diz, não entre em pânico, vamos com calma que isso vai se resolver, é uma fase e ela vai ter fim. Um grande abraço a todos vocês.